chegamos na última casa do mapa, chegamos na casa 12. Essa casa aqui dá o que falar. Essa casa é a última e ela fecha com chave de ouro, a gente pode falar. Porque é uma casa que ela tem muito para falar, muito para revelar. É uma casa que ela é intrigante, que ela é bastante subjetiva, né? E que tem assuntos ali bem importantes da gente entender. Então, vamos falar sobre essa casa aqui, até para fazer um resumo dela, é complicado. Vamos entrar aí nos principais assuntos e logo depois da vinheta, então, a gente começa. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Se você está aqui pela primeira vez, por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então, se você gosta de astrologia, se interessa por saber como o seu mapa pode te ajudar com o seu autoconhecimento, vem conhecer o nosso canal, conhece aí os outros vídeos, os vídeos anteriores a esse, né, que a gente teve com relação às casas, os signos, os planetas. E aqui embaixo também tem o link para você saber do curso completo. Essa aula faz parte, é uma partezinha lá do nosso curso que envolve outras aulas, atividades, correções, né, para você saber onde que você está se perdendo, direcionar melhor os seus estudos. Então vem conhecer, a gente vai ter turma abrindo agora, na próxima turma em fevereiro. E vamos lá então, né? Vamos começar por aqui a nossa aula sobre casa 12. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês os nossos slides. Então, a casa 12. A casa 12, ela é a última do mapa, como a gente falou, né? Coloquei essa imagem aí, que é uma mistura de cores, de formas, justamente porque a casa 12, ela é esse soltar de várias energias, essa questão da dissolução das coisas, né? Tem uma palestra muito interessante, eu vou ver se eu consigo deixar marcada aqui para vocês no card, do astrólogo Carlos Holanda. Ele fala bastante dessa questão da dissolução ali da casa 12, de como essa casa faz com que a gente tenha assuntos ali que atuam mais indiretamente na nossa personalidade do que diretamente. Não é tão perceptível. Por isso que o signo que está aqui, normalmente você vai dizer, nossa, mas eu não vejo esse arquétipo tão presente na minha personalidade. Ou, às vezes, a pessoa tem o sol aqui, mas ela não se identifica tanto com o que aquele signo representa, né? Porque essa casa, ela está dissolvendo as coisas, ela está diluindo as coisas ali dentro. Como que acontece isso mais especificamente, né? Vamos lá. Ela é uma casa de uma esfera social, então, da primeira casa até a sétima, nós temos os signos pessoais, aqueles signos que falam da nossa formação como indivíduo, e da sétima casa até a 12ª, a gente tem essa esfera social. O que eu faço com que eu gerei, né, como que eu me formei como indivíduo, o que eu faço com isso em termos sociais, como que eu me projeto socialmente. Então, ela é uma das casas que fazem parte dessa esfera social. A posição dela é cadente, então ela já está nesse... É outro posicionamento também que indica essa dissolução, esse flexibilizar, essa adaptação, né? Na casa angular, que é 10, eu tenho aquela iniciativa, aquela casa que mostra um impulso maior. Na sucedente, que é a 11, eu tenho a fixação, eu tenho os resultados da angular. E na 12, que é uma cadente, aí eu já tenho esse dissolver desse trio, né? Dessas 3 casas. Então aqui é uma posição que também está mostrando isso. E o signo natural dela é o signo de peixes. Então, chegamos à última casa do mapa astral. O fim da jornada? De alguma forma, sim, mas principalmente a assimilação de tudo que essa jornada simbolizou em nosso ser. Então, quando a gente fala de casa 12, às vezes as pessoas têm medo pensando, será que é uma casa de morte? Então, é a casa que indica como que eu vou morrer? Algumas pessoas falam isso da 8 também, né? Ou é a casa que indica o karma, porque a 12 está relacionado com a espiritualidade. Na realidade, ela tem essa perspectiva de fechamento de ciclo, né? Aqui a gente fecha o ciclo do nosso mapa. Mas na 1 a gente já recomeça.
Então, sempre que a gente está finalizando as coisas, a gente fecha nesse estilo casa 12, né? Mas a gente recomeça lá no ascendente de novo. E ela simboliza também a assimilação de tudo que a gente vivenciou até aqui. Então, por que a gente fala lá quando a gente estuda peixes, no curso, né? Quando a gente estuda esse signo de peixes, a gente falou, olha, chegando em peixes, a gente pode ter desafios relacionados a vários outros signos. O peixe, de certa forma, ele junta as energias dos outros 12. A gente pensa assim, que legal, ele vai juntar a iniciativa de Áries, ele vai juntar a estrutura de Touro, ele vai juntar a comunicação de Gêmeos. Sim, ele vai juntar tudo isso, mas ele também vai juntar a raiva de Áries, ele também vai juntar a teimosia de Touro, ele vai juntar o uso das palavras de uma forma maldosa de Gêmeos, né? Então, da mesma forma que ele junta todas aquelas potencialidades dos signos, Peixes também junta todos os desafios. Como que eu sei como isso tá? Eu vou olhar para a casa onde eu tenho Peixes e vou ver se eu tô vivenciando alguns desses desafios nessa casa. Se eu tenho Peixes na 3, como que eu estou usando essa comunicação? Eu realmente estou trabalhando a empatia, a troca, a compreensão, a espiritualidade, ou às vezes eu estou usando esse meu dom de perceber o que o outro quer ouvir, e aí eu falo na hora que ele quer ouvir, sabe? Como que está sendo trabalhada essa energia pisciana? Quando a gente estudou Peixes, a gente falou sobre isso. E a casa 12 é a mesma coisa. Você pode olhar para aquele signo ali, não como uma coisa assim exata de que, nossa, então se o signo tá na minha 12, deu ruim, eu vou sentir muitos desafios desse signo. Não, busca entender como que você tá trabalhando as qualidades desse signo, os potenciais desse signo, porque normalmente esse signo tá mais oculto, esse signo tá mais internalizado, né? Então, aqui fala, né? É a assimilação de toda essa jornada no nosso ser. Então, aquele signo que está na 12 ali, ele foi somando todos os desafios das restantes. Então, de repente, você diz assim, eu tenho um leão na 12, realmente eu percebo que eu sou bastante orgulhosa. Tá, mas aí, tem o Plutão lá na 3, tem o Saturno em Leão, tem várias outras feridinhas que realmente, quando chegar ali na 12, somatizou uma série de coisas doloridas que você tá colocando esse orgulho como uma forma de defesa por todas essas questões. Então, percebe que ele é um resultado de uma jornada. Se você tá sentindo muito desafio nessa 12, eu percebo que eu tenho um signo de água ali e eu tô muito sensível com as questões espirituais. Olha para Touro, olha para Capricórnio, olha para Áries também, que é um signo que traz para o eu. Olha para esses signos que falam, do 7 ali, né, que falam da individualidade. O que está dolorido neles? O que está ferido neles? Ali pode ter várias respostas do porquê que esse Peixes na 12, esse Câncer na 12, esse Escorpião na 12 está te ferindo dessa forma, né? Essa casa mostra a nossa conexão com o todo que há em nós. A dissolução do ego individual e a conexão com o self. Então, ela é uma casa que ela é muito importante, ela é muito profunda. Ao mesmo tempo que por aqui queremos a totalidade em nós, tememos e escapamos desse contato. Então, aquela coisa, eu quero me conhecer, mas toda vez que eu começo a entrar mais fundo, eu começo a perceber, né, o leão de 12 ali. Eu quero descobrir esse meu brilho pessoal. Mas toda vez que eu tenho que lidar com o fato de que eu não tenho só brilho pessoal, eu tenho egoísmo pessoal também, eu tenho vaidade, eu tenho outras coisas que são relacionadas a leão, que eu vou ter que encarar, e aí é mais difícil de eu lidar, né? Então, a casa 12, ela é uma faca de dois gumes. Assim. Muita ênfase aqui pode gerar dificuldade de definir identidades. Então, tem essa conexão tão forte que a pessoa se perde ali, tem dificuldade de saber o que é ela, o que é o outro, o que é ela, o que é a situação, como que ela desconecta, né? Porque tá com a sensibilidade bem forte ali. Então, eu no todo e o todo em mim, né? Casa 12, ela traz esse desafio de eu saber separar. Eu tenho consciência de que eu faço parte do todo,
mas como que eu volto para mim, como que eu volto para Áries, né? Áries é justamente essa casa inicial, porque é ele que, quando a gente fecha o ciclo na 12, é o Áries que inicia. Então, eu tenho que sempre fazer esse caminho de saber do todo, mas me conectar comigo de volta. E é por isso que essa casa 12 ela é complexa. A conexão divina, mas também o perigo de bancar Deus. Eu tirei alguns trechos aqui do livro que eu usei para fazer essas aulas de vocês aqui, para planejar os conteúdos, que é o livro As 12 Casas, tá? Então, eu sempre falo dele por aqui, lá no curso a gente usa no segundo módulo. E aí, se eu não me engano, essa frase aqui é um trecho do livro. Então, a conexão divina, mas também o perigo de bancar Deus. Então, o signo que a gente tem aqui, ele pode ser uma conexão divina, sim, mas ele também pode ser uma grande complicação. Ele pode ser uma... Como é que fala? Uma armadilha, assim. Como eu dei o exemplo de Leão. Eu posso me conectar com a minha criatividade, com o meu brilho pessoal, mas também eu posso transformar isso, entrar em contato com uma vaidade achando que estou entrando em contato com o brilho pessoal, né? A conexão com o todo, mas também o perigo de se perder no todo. Os planetas e signos nessa casa também se dissolvem. Então aí tem uma questão também. Eu tenho Sol na 12. Toda aquela questão do Sol, da individualidade, da minha marca no mundo, de deixar a minha marca, de eu mostrar o meu brilho pessoal, de eu saber dos meus potenciais, tudo isso se dissolve. Então aqui a pessoa vai ter um trabalho a mais para resgatar isso. O Marte na 12, né? Que alguns astrólogos, astrologia tradicional, falava que é um Marte que tem uma atitude travada, né? Como se aquela atitude ficasse ali sem... Eu já vi um astrólogo dando uma analogia de que é como se a pessoa estivesse naquela areia movediça, né? A pessoa tenta tomar atitude, tenta se mover, mas cada vez mais ela sente aquele solo que não fixa, que não estrutura. Por que disso? Porque os planetas aqui, eles se dissolvem, eles ficam mergulhados nesse inconsciente, nessa coisa profunda, nessa coisa de conexão com o todo. Então, o Marte, para ele tomar atitude, ele precisa estar forte naquele arquétipo que ele está ali. Um Marte em Leão, ele precisa estar forte na conexão com ele mesmo. Um Marte em Câncer, ele precisa estar forte nas raízes, na estrutura emocional. Se tudo isso está dissolvido, a atitude dele vai ficar muito, assim, sem uma firmeza maior, né? Então, aqui precisa identificar muito as questões inconscientes para entender o porquê que essa pessoa está tomando uma iniciativa que muitas vezes ela nem sabe direito por que ela agiu daquela forma, o que aconteceu. Em alguns momentos ela está super dinâmica, ativa, dali a pouco ela não quer mais nada. Então, o que acontece? Quais são os padrões? Né? Porque algum gatilhozinho ali está acontecendo. Está envolvendo essa 12, está envolvendo processos inconscientes. Então, tem que identificar por quê. O que acontece que faz essa pessoa desabar, que faz essa pessoa se recolher, tirar essa iniciativa, né? Tá? Então, se dissolvem, suas características se tornam mais soltas, conectados com algo subjetivo e maior. Então, ao mesmo tempo que quando essa pessoa aprende a direcionar isso, ela faz trabalhos incríveis, né? Um Sol de 12, a pessoa consegue realmente colocar todo o potencial dela, o brilho pessoal dela para ajudar muitas pessoas. Todos aqueles talentos que ela tem, aquilo que ela tem de criatividade, tudo sempre envolve um toque muito profundo, sabe? O que essa pessoa faz é sempre bastante profundo, é sempre algo que impacta muitas outras. Só que enquanto ela não se firma nela mesma, ela não só não consegue lidar com o outro, como ela também não consegue lidar com ela. Ela fica perdida ali naquele mar, né, inconsciente dela. A doação e compaixão, por sentirmos a dor do outro. Então, na 12, a gente fala aquela mesma questão do signo de peixes, que é justamente sentir a dor do mundo, né? Isso é excelente para trabalhar essa empatia,
mas também é muito complicado para a pessoa saber separar, não sofrer pelo outro, aquela coisa toda. Aprendemos a soltar, sacrificar os assuntos que aqui se apresentam e percebemos que indiretamente atuam no nosso ascendente. Então aqui a gente tem que aprender a soltar algumas questões desse signo que está aqui. Se é touro que está aqui, você tem que identificar quais são os padrões inconscientes de apego e soltar isso. Se é gêmeos que está ali, quais são as questões envolvendo comunicação que te marcaram e soltar isso. Para que você consiga perceber o que você sacrificou nesse processo. O peixe está ligado a essa ideia de sacrifício, né? Que é essa questão que as pessoas acham assim que, então eu nasci pisciana, tô aqui para sofrer mesmo e para me sacrificar pelos outros. Não é bem assim, né? A gente tem que entender que esse arquétipo, ele fala de uma doação muito plena, muito assim compassiva, muito de uma compreensão humana muito profunda. Mas se você tá se prejudicando para ajudar o outro, aí já deixa de ser o que esse arquétipo pisciano pede, né? Quando a gente fala em sacrifício, e a astrologia tradicional falava muito isso em peixes, né? Tem um significado dessa palavra que está relacionado ao sacro ofício, né? Por isso sacrifício. Então seria algo que eu faço com essa minha doação maior, com essa dedicação para algo maior. E não necessariamente algo que eu faço em sofrimento, que eu tenho que sofrer, que eu tenho que abrir mão da minha felicidade pela felicidade do outro. Então a gente acabou se perdendo esse significado de peixes, né? De entender que é uma conexão maior, mas que você também faz parte desse todo. Então, se você precisa sofrer para o outro ser feliz, por mais que você tire o outro do sofrimento, ainda continua uma pessoa em sofrimento, percebe? Você só trocou de lugar com ele. Então, tem coisa errada aí. Então, é esse entendimento de que, na realidade, você também precisa dessa empatia consigo mesmo. Vamos lá. Os assuntos que aqui se apresentam e percebemos que indiretamente atuam no nosso ascendente. Então, se você tem lá um ascendente em Áries, tá pensando, nossa, mas eu sou super pra frente, sou super ativa, dinâmica, esse negócio aí de deixar a sensibilidade me influenciar, balela. Não é bem assim. O ascendente em peixe, a casa 12 em peixes vai acabar trazendo resquícios para cá. Então, se a sua sensibilidade, se a sua criatividade, se a sua imaginação, intuição, né? Se ela não está sendo trabalhada, ela vai influenciar indiretamente nesse ascendente. Até te deixando mais confuso para tomar iniciativa às vezes, né? Ou seja, na nossa percepção de mundo. Também dita como a casa do karma, da vida uterina e também do que ficou antes do nosso nascimento. Então, se o ascendente ele mostra aquele seu primeiro olhar para o mundo, aquela primeira percepção, né? E aí a gente fala do nascimento ali, quando a primeira respiração da criança, né? O descendente, a casa 12 vai ser tudo que está atrás disso, tudo que vem antes. Então, por isso que essa casa é considerada uma casa de karma. Quem acredita, né, de outras vidas, do somatório, do que você trouxe de outras vivências. Então, a casa 12, ela tem essa característica bem profunda, como eu digo, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender essa casa 12, os signos nessa casa 12, como que o que eles dissolvem e qual é a necessidade de doação em cada um deles. Então, em Áries, a gente vai ter a dissolução da autenticidade. E aí, é aquela questão, né? Se eu tenho Áries na casa 12, eu tenho que cuidar muito se eu não estou abrindo mão da minha iniciativa, se eu tenho crenças lá, tenho questões inconscientes relacionadas a eu não posso tomar a frente das coisas, eu não sou capaz, eu não tenho iniciativa suficiente, eu não sei fazer isso, eu não dou conta, né? O Áries ali, ele tá nessa iniciativa inconsciente atuando. Aí
essa ideia pode ser uma ideia do tipo, eu não dou conta de fazer isso. Mas a pessoa pode estar colocando lá no ascendente dela uma imposição. Por isso que o touro aqui, ó, quem tem a casa 12 em Áries, possivelmente tem um touro no ascendente. Por que da teimosia taurina? Né? Pode ser um padrão inconsciente lá do Áries de quer saber, eu vou fazer valer o que eu quero. Vai ser do meu jeito ou não vai ser. Então, esse Áries na 12, ele tá dissolvendo essa autenticidade. A pessoa tem que trabalhar essa autonomia mais leve, mais tranquila, né? Sem impor, sem brigar consigo mesma também, de nossa, eu tenho que abrir mão de tudo e fazer o que todo mundo quer. Também não é assim, né? Então, o Áries, ele tem essa tarefa. Touro de casa 12 é a dissolução do valor próprio e material. Então, aqui a questão para a pessoa cuidar bastante é se as crenças dela, se as questões inconscientes não estão trazendo ideias relacionadas a desvalor, eu não consigo estruturar coisas na minha vida, eu não tenho capacidade de prosperar, né? Ela tem essa dissolução do valor próprio e material. E a necessidade de pertencimento inconsciente. Então, ela vai ter essa busca por se sentir pertencendo às coisas. Ela vai estar sempre em busca desse pertencimento. Claro que aí ela tem que compreender, né, buscar esse entendimento mais profundo de que forma ela está buscando esse pertencimento e entender o que pode estar gerando desafios ali naquele ascendente geminiano, né? Entendeu por que a pessoa, nossa, mas fala sem parar e tudo quer saber. Ela tá tentando entrar ali, ela tá tentando fazer parte de algum grupo. O Gêmeos, ele vai ter a dissolução da interação. Então, o Gêmeos de 12, esses dias eu fiz um mapa de uma menina que tinha Gêmeos na 12 e ela tinha Saturno em Gêmeos, inclusive. Então, ele vai estar ali com aqueles processos inconscientes com relação à comunicação dele. E aí ele pode achar que ele não é inteligente o suficiente, que ele não dá conta, que ele ainda precisa estudar muito, né? A dissolução da interação. Então, ele tem uma dificuldade de entender esses processos de interação, né? Mexe muito com coisas inconscientes para ele. E a necessidade de expressão inconsciente. Então, ele precisa até olhar para... Às vezes, ele faz esse caminho de buscar as formas holísticas, a astrologia, o tarô, para entender, e nesse caminho ele acaba entendendo essa expressão inconsciente dele, entendendo o que está ali guardado, que bloqueia ele de se comunicar. E aí ele pode até vir a ensinar outras pessoas esse caminho e tudo mais, né? Os Gêmeos têm sempre essa relação com o ensino-aprendizagem. O Câncer é a dissolução do acolhimento. Então essa pessoa, ela se sente desamparada, ela tem crenças ali de que ela tá sozinha, de que ela não tem quem ampare, quem acolha, né? Muitas vezes tem a questão do relacionamento familiar ali que trouxe esse abandono, que trouxe vivências complicadas e a pessoa não teve mesmo esse acolhimento. Então ela tem essa dissolução do acolhimento. E aí a necessidade de afeto inconsciente. Então essa pessoa vai buscar esse afeto, vai buscar esse colo que ela não teve, né? Essa nutrição que ela não teve. O Leão é a dissolução da individualidade. Então em Áries lá eu tenho também, né, bem parecido, mas aqui é da individualidade mesmo, é o que eu quero afinal, quem sou eu, o que eu tô fazendo, né? Da criatividade, a pessoa não sente que ela tenha espaço para ser ela mesma, para expressar a criatividade dela. E aí a necessidade de autoafirmação inconsciente, que é bem perigosa, por isso que a gente vê em Virgem ali, nossa, mas aquele ascendente virginiano tem que ser tudo do jeito dele, né? Tem uma 12 ali agindo, fazendo ele querer se autoafirmar, ele querer... Não, vou fazer valer. Mesma coisa ali do Áries e Touro, né? Mas aqui o Virgem, ele vai usar de todo o conhecimento dele para se autoafirmar em todos os detalhes que ele observa. Então, aqui tem uma questão também que essa pessoa precisa olhar
para essa necessidade de autoafirmação, de ter o espaço dela. O Virgem é a dissolução do serviço. Então, essa pessoa que ela tem essa necessidade de servir, é uma casa de compaixão, de doação, né? Mas ela pode se sentir incapaz disso, ela sente que ela faz as coisas, mas ela não sente que é o suficiente. Então, uma pessoa que, como eu digo, né, o Virgem, ele observa os detalhes. Então, essa pessoa aqui, ela sabe que tem muito para mudar no mundo, tem muito para fazer, tem muita coisa que precisa ser revista, repensada. E aí ela tem essa percepção também de querer servir, mas ao mesmo tempo aquela coisa de eu não vou dar conta, não vou conseguir resolver o problema de todo mundo, né? Então aqui, se ela consegue trabalhar com essa dissolução, de perceber que ela, mesmo o que pareça pouco para ela, né? A dissolução desse serviço, então parece que não é nada, nossa, eu vou fazer isso daqui, mas não é nada, não é nada perto do tanto que precisaria fazer para ajudar essa pessoa. Então, se ela conseguir sair dessa dissolução, conseguir entender que sim, né, ela consegue ajudar, ela consegue fazer muita diferença, é uma pessoa que trabalha muito com as questões voltadas para entender as pessoas, ajudar pessoas em situações de sofrimento, auxiliar nesses momentos mais difíceis e tal. E a necessidade dela é de ser útil agindo de forma... A necessidade de ser útil agindo de forma inconsciente. Então, essa pessoa, ela vai estar ali sempre... vai ser aquela pessoa que acaba sendo bastante cooperativa, porque ela gosta dessa sensação, desse cooperar, desse ajudar, de ser importante para alguém, né? O Libra é a dissolução das relações e a necessidade de vínculo agindo inconscientemente. Então, ela tem a dissolução dessas relações. Então, fica com as relações parecendo que tudo se quebra em algum momento, tudo se perde em algum momento, as coisas não se firmam, as pessoas não ficam, né? Tem alguma informação no inconsciente dela dessa relação que acaba, dessa relação que se dissolve. E aí ela vai ter essa necessidade do vínculo, né, de criar vínculos. Por isso que o Escorpião, ele precisa muito da confiança, ele precisa muito, o ascendente escorpiano, né, ele precisa muito ter certeza com quem ele está lidando, porque ele está evitando essa quebra. Só que ele tem que perceber o quanto isso está agindo no ascendente dele, né, e esse Libra aqui, identificada onde, né? Por que essa ideia desse vínculo, assim, o que acontece, como que a pessoa está lidando com essa 12, com essa informação de que essa necessidade de vínculo existe, mas que essas quebras acontecem. O Escorpião é a dissolução do poder pessoal. Então, essa pessoa que ela tem uma casa 12 muito profunda mesmo, mas muitas vezes ela não tem consciência, né? Porque é uma caseira inconsciente, ela não tem consciência do quanto ela pode realmente desenvolver esse poder pessoal dela. E aí ela tem a necessidade de transformação inconsciente. Então, essa casa 12 aqui, a pessoa precisa trabalhar o autoconhecimento, precisa entrar fundo ali, né? Todas as outras precisam. Mas o Escorpião, ele precisa dessa transformação, dessas informaçõezinhas que ficaram ali. Tem coisa ali que precisa ser repaginada, que precisa ser... precisa passar por uma ressignificação. O Sagitário é a dissolução do propósito e espiritualidade. Então, aqui a pessoa pode sentir que ela não consegue definir claramente qual o propósito existencial dela, ela não consegue seguir uma espiritualidade específica, ela se sente perdida, ela tem dificuldade de entrar em contato com essa espiritualidade, né? Ela dissolve essas questões. E ela tem uma necessidade de um sentido maior, inconsciente. Ao mesmo tempo que ela dissolve isso, mas ela tem a necessidade de buscar ali algo que traga um propósito maior para ela. Então, aqui também ela vai precisar entrar em contato, trabalhar o autoconhecimento, buscar quais foram, né, as crenças familiares, de repente, se alguma coisa ela se sentiu limitada ali naquele ambiente,
ou se ela seguiu uma religião e se decepcionou muito com aquela religião, teve algum processo aí que gerou essa questão dessa dificuldade de entrar ali no campo mais espiritual, no campo mais profundo, né? Mas ela tem essa necessidade de um sentido maior, então ela vai buscar isso. É uma casa 12 que busca muito, questiona muito as religiões, as crenças, as filosofias. O Capricórnio é a dissolução do poder de realização. Então são aquelas pessoas que elas têm dificuldade de perceber o quanto elas podem realizar de fato, né? Porque ela também, a gente tem que olhar para os outros signos, mas ela dissolve esse sentido de eu faço, eu vou lá e construo, eu vou lá e faço acontecer, eu vou lá e dou conta, eu assumo o compromisso, eu pego a responsabilidade, né? Ela tem essa dificuldade de dar esse direcionamento nas coisas, da estrutura, né? Do poder de realização. E aí a necessidade de autoridade inconsciente. Então, ela vai buscar essa... Também é um processo meio de autoafirmação, mas aqui ela quer mostrar que ela sabe, ela quer mostrar que ela é capaz. E aí isso pode se refletir ali no ascendente aquariano, naquele famoso palestrinha aquariano, né? Que fica mostrando para todo mundo tudo que ele sabe o tempo todo, ou então que ele quer direcionar as coisas de uma única forma. Então aqui o desafio pode ser isso. Mas essa pessoa pode trabalhar esses processos e encontrar, inclusive, essa autoridade reprimida, esse lado ferido, perceber que ela pode inovar muito, né, com ascendente em aquário, que ela pode trazer novas soluções muito concretas, muito sólidas. O aquário de casa 12, aí a gente tem a dissolução da originalidade. Então a pessoa reprimiu, ocultou, está num nível mais inconsciente, o jeito original dela, a espontaneidade, é meio como o Áries, né, que é a autenticidade. Mas o Áries, ele reprime o poder de decisão dele, de tomar a frente, fazer por ele mesmo. Aqui é a questão da originalidade mesmo. Ou porque a pessoa acredita que ela tem que se adaptar a um padrão, em algum momento aquilo ficou no inconsciente dela que ela tem que se encaixar num padrão, num jeito social de ser, em alguma coisa do tipo, que não é espaço para ela colocar a originalidade dela. Ela tem uma dissolução dessa originalidade, um sentimento de que não tem espaço para ela ser original. E a necessidade de se diferenciar agindo inconscientemente. Então, ela vai buscar formas de ser diferente. E aí, esse ascendente em peixes, né? Pode ser que ela busque a espiritualidade, pode ser que ela busque a arte, alguma forma de colocar o jeito diferente dela de ser, de se diferenciar, de ser a mais autêntica, mais conectada com a originalidade dela. O Peixes, de casa 12, ele vai ter a dissolução do eu com o todo, né? Ou seja, aqui Peixes está na casa dele. Então, aqui essa dissolução é realmente assim, a pessoa, ela dissolve mesmo toda essa questão da individualidade, do que é eu, do que é o outro, ela se conecta, uma pessoa que tem intuição muito aberta, que tem essa conexão, né, a empatia, a compaixão. Então são pessoas que tá com esse campo sensível bastante aberto. Então são pessoas que precisam aí de tempos em tempos fazer limpezas espirituais, saber separar, né, aprender a separar o eu do outro, aprender a desconectar desse outro, porque a conexão ali é bem forte. E a necessidade de se doar inconscientemente. Então, o Áries de ascendente, por que ele está tomando a frente, fazendo, acontecendo? Inconscientemente tem uma coisinha ali dizendo, olha, a gente precisa deixar alguma coisa no mundo, a gente precisa colaborar, a gente precisa fazer parte desse tudo, né? Eu preciso ser uma parte que agrega. E aí tem que ver se essa pessoa, se esse processo de doação, essa pessoa está fazendo de uma forma saudável ou se ela está se judiando para fazer essa doação, né? Casa 12, interceptada. O que acontece?
A conexão com a espiritualidade e a busca por conexão com o todo fica mais complexa. Então, a pessoa já é uma casa que oculta as coisas, que internaliza. E aqui ela vai trazer mais para dentro ainda, né? Então, pode ser uma pessoa que até nega a espiritualidade, tem toda uma sensibilidade, mas não quer lidar, né? Pode acontecer isso. A conexão com a espiritualidade, a busca por conexão com o todo fica mais complexa. E a pessoa tem dificuldade de se permitir perceber um contexto maior. Então, toda vez ela até tem uma curiosidade, né? Mas toda vez que começa a entrar muito profundo, ela recua. Então, a pessoa tem dificuldade de se ver como parte desse todo, assim como na 11, mas aqui, além disso, ela se sente perdida nessa dissolução. Então, não é só a dificuldade como na 11, né, de como que eu me encaixo nesse todo, mas é como eu me encaixo nesse todo e esse todo é o que exatamente, né? É aquela coisa de, tá, mas peraí, o que tá acontecendo aqui? O que é isso, gente? Que eu não consigo ter percepção do que é, que história é essa de energia, né? A pessoa tem uma dificuldade de entender as coisas ali. Demanda da pessoa uma compreensão do signo anterior ao signo interceptado e do signo posterior, para que ela entenda essa força maior e essas questões inconscientes. Em geral, expressa o lado sombra do signo interceptado, podendo buscar formas de escapismos ou de evitar a todo custo lidar com a subjetividade. Então, não vou citar nomes aqui, mas tem um canal bem conhecido de uma menina que ela adora falar de todos os assuntos, para questionar todos os assuntos espirituais e holísticos possível. Assim. O canal dela é focado num tema, mas ela não fala daquele tema, ela fala de todas as crenças e filosofias e outras questões holísticas, sempre rebatendo, sempre na forma cética e sempre rebatendo. Por que essa necessidade toda, né? Poderia ser uma casa 12 interceptada? Talvez, não fiz o mapa dela. Mas pode ser um escapismo de lidar ali, olha, quero ser totalmente cética e vou questionar tudo a todo custo, porque eu não quero entrar aqui. Se eu tiver que entrar aqui, lidar com esse caos aqui, não quero. Então, às vezes a pessoa pode ter essa expressão, pode ter uma forma de escapismo, realmente ir para algum tipo de droga, de alguma coisa do tipo, né? Para escapar, para sair dali, né? Ela pode ir tanto para o lado extremo do excesso da racionalidade, como ela pode mergulhar nesse subjetivo e afundar ali. Aí depende do restante do mapa, se tem excesso de água, se tem excesso de ar, se a pessoa vai ter vivências, né, que marcaram muito emocionalmente, às vezes é uma dor tão profunda que realmente a pessoa acaba indo para algum vício, para alguma coisa, né? Porque imagina ter essa casa interceptada e ter alguma coisa que seja muito dolorido, uma vivência muito complicada. Fica difícil da pessoa lidar, né? Então, essa casa 12 interceptada aqui, ela pode trazer esses processos de tentar escapar dessa profundidade ou de se deixar levar totalmente para essa profundidade. Tende a não gostar de expressar a iniciativa desse signo interceptado, porque ali, das pessoas que, né, expressam, porque ali percebe uma energia que em si está oculta, bloqueada, exigindo primeiro a formulação adequada do signo que está na cúspide e do signo que fecha essa casa. Então vamos ver ali, eu trouxe aqui a imagem, né, a menina ali, aquelas sombras, o que é isso, e tem até a questão do nosso, que as pessoas falam, né, o nosso lado sombra, o nosso lado oculto. Então é meio isso, a casa 12 é aquilo que está oculto, é aquilo que está incerto, que não se define. Não dá para a gente tentar explicar a 12 racionalmente, né? São as questões realmente mais profundas. Então aqui eu trouxe um mapa que tem a casa 12 interceptada. Aqui essa 12 abre ainda em touro e ela fecha aqui em câncer. O que acontece? Quando a 12 está interceptada, a gente tem que olhar para o signo que está fechadinho ali, que está inteiro dentro dela, né? E entender o que essa pessoa está ocultando, internalizando. Então ela tem gêmeos ali dentro dessa 12 interceptado.
Então, a questão da comunicação, a questão da interação, né? A casa 12 é uma casa de muita conexão energética, espiritual. Então, essa pessoa pode se sentir muito sensível, muito. Quando ela interage com as pessoas, ela pega muito do outro. Então, ela prefere não interagir, ela oculta isso. Ou ela tem muito receio de machucar esse outro, de como que o outro vai interpretar o que eu tô fazendo. E aí ela oculta esses gêmeos dela, internaliza isso, né? Se a gente olhar aqui, ó, já passamos pelos signos, né? Se a gente olhar, a pessoa tem lua em peixes. Então, assim, tem uma sensibilidade muito forte nessa interação, tá? E aí esse gêmeos dela tá aqui preso, não tá liberto, ela não tá com a interação dela solta, livre, leve, tranquila. Não, é sempre uma coisa que mexe, traz muito gatilho, traz muita coisa inconsciente para ela. Se eu olhar para a casa que abre essa casa 12, eu tenho, para o signo que abre essa casa 12, eu tenho touro. Então, o que está influenciando que faz ela aqui trazer essa dificuldade para essa comunicação? Tem alguma questão com o sentido de alto valor dela, com o sentido de estrutura, ela pode sentir que ela desorganiza as ideias, olha, eu não consigo organizar bem as minhas ideias, eu não consigo ter clareza no que eu quero expressar, né? Tem uma crença ali relacionada a eu não sou boa o suficiente, eu não me expresso bem, eu não sou capaz de falar da forma mais adequada, né? O touro tem aquela questão de ser muito eficiente nas coisas. Então, esse sentido de alto valor, esse sentido do valor do que eu falo, da minha percepção de pertencimento, não sei se as pessoas querem me ouvir ou não, né? Então, essas questões taurinas que fazem ela bloquear isso daqui. Então, ela vai precisar primeiro lidar com esse alto valor dela, para depois ela soltar essa comunicação. Enquanto ela tiver acreditando que o que ela fala não tem valor, que ela própria, né, não deveria estar se expressando, que ela, às vezes, essa lua em peixes aqui, com essa casa 12 em gêmeos, ela pode estar achando que ela tem que dar espaço sempre para o outro, que não é a minha vez de me expressar agora, eu tenho que ouvir, não tem que estar falando, tem que estar ouvindo. Então, quando ela não quebrar essas crenças aqui, que estão relacionadas ao arquétipo de touro, ela não libera essa comunicação dela. Quando ela libera essa comunicação dela, quando ela consegue entender o que lá em touro tá mal resolvido, que prende esses gêmeos aqui, aí ela consegue se posicionar mais, aí ela consegue ter o jeito mais canceriano. E ela tem até um Quiron aqui em Câncer. Então ela consegue até curar as feridas emocionais das pessoas através dessa fala, através dessa comunicação. Ela consegue levar mais entendimento para as pessoas. Ela consegue falar de sentimentos de uma forma mais aberta, né? Mas percebe que primeiro ela vai ter que quebrar essas próprias crenças aqui. São crenças taurinas, né? Então pensa na resistência disso. Mas é assim, a 12, ela traz esses processos inconscientes. A gente pode olhar para gêmeos aqui também e pensar sobre gêmeos ser um signo de ar. E aí gêmeos está relacionado ao processo racional. Então, como a casa 12 é uma casa de espiritualidade, ela tende sim a racionalizar esse processo espiritual. Então, ela vai querer entender da espiritualidade, mas não vai querer entrar muito ali na fé, no sentir e tal, né? Pode ser também uma questão de a compaixão, né? A questão da compaixão que a gente fala na 12, estar relacionado a ela querer fazer algum trabalho voltado para ensinar alguém. Por isso que eu falo, aqui a gente pode desdobrar em diversas formas. Por isso que é importante vocês entenderem o signo, entenderem a casa. E aí aplicarem esses conhecimentos. Porque aqui não é só que, bom, a 12 fala de inconsciente, tem gêmeos ali, ela tá num processo inconsciente com a comunicação dela. Não, é isso, mas é também a racionalização na espiritualidade, é também essa comunicação influenciada pelo inconsciente que vem para cá, para o ascendente, que de repente ela é muito tímida, tem muita dificuldade de falar,
porque aqui essas crenças estão mexendo, né? E essas crenças vêm lá do signo de Touro. Então, é um fluxo. Por isso que a gente fala, é um fluxo. Quando a gente chega num signo interceptado, esse fluxo trava ali. Então, a gente precisa entender o porquê que ele travou. Se ele vinha aqui, ó, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, chegou em Touro, ele travou, peraí, essa energia de Gêmeos, ela tá comprimida ali, ela tá sendo segurada ali dentro. Por que ela tá sendo segurada? Né? E aí que a gente precisa entender o que é essa energia de Gêmeos. Leiam lá, eu deixei no PDF da aula para vocês, em negrito, algumas palavras-chave desse signo de Gêmeos. Vão desdobrando isso. Peraí, comunicação e espiritualidade, racionalidade e espiritualidade, interação, dualidade, né? Se a pessoa ficar com várias religiões, com várias formas de expressar a espiritualidade dela, também é uma característica. Vão pegando essas palavrinhas-chave e desdobrando nesses vários significados, que é esse exercício de vocês irem trabalhando essas questões, que vocês vão percebendo toda a diversidade que essa casa pode simbolizar, né? Por isso que eu não gosto de deixar um significado exato. Olha, a casa 12 em Gêmeos é isso, isso, isso. Mesmo porque, dependendo de todo o restante do mapa, isso vai se alterar. Aqui a gente vê essa intensificação dessa doação para o outro, né? Dessa sensibilidade na interação. Por quê? Porque tem uma lua em peixes aqui, é uma lua de casa 9, tem um Mercúrio na 8, tem vários fatores que vão se somando. Então é importante que vocês entendam os vários desdobramentos dessa casa. Então aqui a gente fechou as 12 casas, né? Aqui a gente tem essa base, né, de ter entendido até aqui, deixa eu voltar, ter entendido até aqui cada arquétipo, os elementos, as qualidades primeiro, cada arquétipo, cada signo, os planetas e agora as casas. A gente fechou o nosso pacotinho. Quando entra em aspectos mais profundos, que a gente vai entrar lá no terceiro módulo, aí realmente a gente precisa ter um entendimento mais amplo. Então, se você chegou até aqui, te convido a entrar na sala de aula se você está assistindo a versão gratuita, para a gente dar andamento, né? Ou acompanhar o canal, a gente vai ter outros vídeos também. E para quem está aí no curso assistindo, vamos continuar nessa nossa jornada aí do astrólogo, para a gente continuar aprofundando. Então, aqui a gente fechou esse estudo, fechamos as 12 casas, essas 12 jornadas aí, cada uma delas tem vários significados. Pratiquem bastante, é importante que vocês façam isso. E a gente se vê nos nossos próximos vídeos, tá bom? Gostou? Deixa o like que ajuda bastante. Um super beijo, até mais. Tchau, tchau.